Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Ferreira e sejam bem-vindos ao Mestre Máquina, e nesse vídeo nós vamos utilizar funcionalidades avançadas do Mac Tree, os famosos Brains, para criar um painel de controle e automação que vai contar com MPGs, joysticks, botões adicionais e até mesmo um display utilizando apenas 4 entradas de qualquer controladora do Mac Tree. E para isso nós vamos utilizar um Arduino, que vai ser o cérebro principal desse painel de controle, que vai multiplexar os sinais dos botões, dos MPGs e vai enviar diretamente para a placa controladora. E essa união dos Brains do Mac Tree com o Arduino possibilitaria, por exemplo, utilizar qualquer placa controladora, utilizar 8 entradas digitais e estender essas 8 entradas digitais até a 256 funções diferentes. E para esse projeto nós vamos utilizar uma placa controladora Mac Tree. Poderia ser qualquer placa controladora, nesse caso eu vou utilizar uma RNR, mas poderia ser qualquer placa que tenha ao menos 4 entradas livres disponíveis. Vamos utilizar um Arduino, que vai ser o cérebro principal desse sistema, vai ler todos os dispositivos que nós temos no nosso painel de controle, multiplexar esses sinais e enviar para o Mac Tree, para depois ser processado pelos Brains. Para a movimentação contínua e também em Step Mode, nós vamos utilizar o MPG, em que podemos depois, através da chave de 3, o interruptor de 3 posições, definir qual é o eixo que nós queremos movimentar por vez, X, Y ou Z. Nesse caso, as minhas máquinas têm apenas 3 eixos, mas se tivéssemos uma máquina com mais eixos ou eixos rotativos, poderíamos facilmente implementar um interruptor com mais posições, de forma a selecionar outros eixos. Para a movimentação contínua, nós vamos utilizar esse joystick, que já possui potenciômetros integrados e também um botão de pressão. Esse botão de pressão vai funcionar aqui como funcionalidades especiais, depois mais tarde nós vamos ver durante a programação. É possível também, e eu vou implementar 4 botões de pressão, que vai ter aqui como função o ciclo de trabalho, para iniciar corte, fazer a paragem, a pausa, e o 4º botão, por exemplo, vai ser utilizado para fazer a referenciação de todos os eixos. De forma a podermos visualizar em tempo real quais são as funções e quais são os parâmetros que nós estamos a utilizar no nosso painel de controle, eu vou também implementar um display de 4 linhas que vai ser conectado através de I2C com o Arduino. Os dois dispositivos principais desse painel de controle acabam por ser a placa controladora Mac Tree e o Arduino, que vão estar ligados entre eles através de apenas 4 fios, que vai da entrada I7 à entrada I10 do lado da placa controladora e das entradas A0 à entrada A3 do lado do Arduino. O MPG vai ficar ligado às entradas D2 e D3. A razão da escolha dessas entradas é que a entrada D2 e D3 do Arduino Uno e do Arduino Nano são as únicas 2 entradas que permitem ativação de interrupção. E uma vez que nós queremos utilizar o MPG de forma precisa para controlar a movimentação dos eixos, nós vamos depois recorrer às funções de interrupção e a razão pela qual nós utilizamos essas entradas especificamente. O joystick vai ficar ligado na entrada A6 e a entrada A7, para podermos ler os valores analógicos do VRX ou do VRY, que vai ajudar-nos a definir quais são os eixos que nós queremos movimentar. O botão de pressão vai ficar ligado à entrada D7. O interruptor de 3 posições vão ficar ligados na entrada D4 até a entrada D6 e é o que vai nos permitir, através da posição desse interruptor, definir qual é o eixo que nós queremos movimentar por vez com o nosso MPG. O display vai ficar conectado à entrada A4 e A5, são as 2 entradas que vão ser responsáveis pela integração do display através de I2C, através do sinal de data e clock. E por fim, nós vamos utilizar 4 botões de pressão que vão ficar ligados da entrada D8 à entrada D11, e vão ter como função a ativação do início do ciclo de trabalho, pausa, paragem e também referenciação de todos os eixos. E por último, nosso painel de controle vai ficar ligado à placa controladora Mac Tree por 4 fios apenas, como nós já tínhamos visto, da entrada I7 até a entrada I10. O que nos permite utilizar todas essas funções utilizando apenas 4 fios de conexão com a placa controladora, acaba por ser a representação em binário desses sinais, em que cada posição única, ou cada valor único dessas entradas, dessas 4 entradas, vão ser traduzidas em até 16 combinações diferentes, o que vai nos permitir, através dos Brains, ativar funções únicas em função de cada combinação. Caso nós quiséssemos utilizar mais funções, por exemplo, bastaria, por exemplo, adicionar mais uma entrada nesse algoritmo, o que nos permitiria, por exemplo, facilmente duplicar o número de funções disponíveis. Nesse caso, nessa tabela, estamos com 32 funções diferentes. Se nós utilizássemos todas as 8 entradas do I5 até o I12 da placa controladora RNR, por exemplo, poderíamos ter 256 funções diferentes. E sem mais delongas, vamos à montagem.
E do lado do MacTree, tudo que nós temos que configurar por agora será em config, port and pins. Na parte de input signals, nós temos que definir quais serão as entradas que nós vamos utilizar na nossa placa RNR, como poderia ser qualquer outra placa controladora. Nós definimos que seria da entrada I7 à entrada I10 e vamos atribuí-las a input 1, 2, 3 e 4, que acaba por ser representado por essa imagem que nós temos aqui. Estamos atribuindo a entrada I7 à entrada I10 da nossa placa RNR, as inputs número 1, 2, 3 e 4, porque esses serão os inputs que nós vamos estar a utilizar no nosso Brains, na parte de diagrama e da automação por blocos. Essas são as 4 entradas que nós vamos estar constantemente à procura de mudanças de estados para podermos criar a nossa tabela binária que nós vimos a seguir, que vai atribuir a cada função. Talvez uma das maiores novidades nesse vídeo, acaba por ser que a grande revelação, é a utilização dos Brains. Brains acaba por ser uma das funcionalidades que o MacTree tem embebida já de forma nativa. Acaba por ser uma das soluções ou funcionalidades não tão exploradas ou conhecidas no Brains, mas que acaba por ser extremamente potente, porque diferente dos normais Visual Basic Scripts que nós podemos ter para diversas funções, muito provavelmente a maior parte de vocês já são conhecedores dessa funcionalidade. Por exemplo, se formos aqui em Edit Button Script, por exemplo, se selecionarmos qualquer um desses botões, poderíamos criar um script em Visual Basic, que poderia ter diversas aplicações. Esses scripts podem ser utilizados para fazer referenciações de eixos, para fazer automações, para fazer trabalhos repetitivos. Nesse caso, por exemplo, esse script acaba por ser para fazer a referenciação das coordenadas 0 do canto inferior esquerdo numa peça qualquer. Poderíamos utilizar diversos scripts para várias funcionalidades. A questão é que a implementação de scripts realmente requer conhecimentos avançados de programação, que é uma das limitações ou dificuldades. Realmente requer conhecimentos avançados, em que nem todo utilizador é capaz de criar esse tipo de código de forma exaustiva. Outra questão é a parte da depuração, porque quando nós estamos a rodar um código desse, acaba por ser muito difícil identificarmos um problema caso alguma parte do nosso código não esteja funcionando de forma correta. E no caso dos Brains, nós vamos ver a seguir que é extremamente fácil fazer depuração e procura de troubleshoot no caso de termos algum problema no nosso diagrama de blocos, basicamente. E outra limitação dos scripts é que eles não rodam de forma contínua. Isso quer dizer que para ativarmos esse conjunto de instruções que nós queremos executar com os scripts, nós temos que ativá-los maioritariamente manualmente. Como, por exemplo, se eu clicar nesse botão, eu iniciaria a pesquisa dessa referência na minha peça, ou eu poderia criar outros tipos de automações com scripts, mas na maior parte das vezes eles só serão executados ou uma única vez, ou só serão executados quando forem chamados, o que realmente adiciona muito delay ou muito atraso na execução de operações. Os Brains estão sempre a rodar de forma contínua, sem basicamente nenhum atraso, então a rodar desde que abrimos o MacTree até finalizarmos, e eles vão fazer isso de forma repetitiva e vão procurar todas as mudanças de estados, não só em variáveis físicas no nosso sistema, mas podemos depois ver que nós podemos utilizar todas as variáveis possíveis que o MacTree está a rodar por trás do programa. Basicamente, vou tentar ser o mais sucinto possível aqui na introdução dos Brains, apesar de ser não tão fácil. Se nós tentarmos criar um Brains, por exemplo, vou tentar agora criar um de raiz. Brains é nada mais do que a implementação de diagramas de blocos, onde nós podemos adicionar várias inputs, operações e uma ação que nós queremos executar, ou que nós queremos atingir no fim. Há 3 botões muito simples para criar qualquer Brains que nós queremos criar. Nós vamos ver que esses diagramas de blocos nós vamos ter por degrau, basicamente, em que nós podemos ter, por recomendação dos próprios desenvolvedores, até 50 linhas por Brains. Caso precisamos criar programas mais complexos, é recomendado partir esses programas em Brains menores.
Se quiséssemos adicionar uma primeira input no nosso sistema, por exemplo, ao clicarmos ali em mais, podemos ver que nós podemos selecionar várias classes de inputs, por exemplo, podemos ter inputs físicas, que vai ser uma das inputs que nós vamos utilizar, porque nós, se recordarmos há momentos atrás, nós definimos as nossas 4 inputs, I1, 2, 3 e 4, como sendo as entradas físicas I7, I8, I9 e I10 na nossa placa RNR. Por exemplo, se eu selecionar input número 1 nesse momento, eu poderia criar essa input. A seguir, se eu clicar nesse input e voltar a clicar em mais novamente, eu vou poder realizar operações, ou várias operações. Eu posso começar por realizar uma não operação, basicamente seria dizer que nós vamos simplesmente passar o sinal por esse estágio, sem nenhuma modificação do sinal. Essa operação pode ser útil quando nós estamos a converter valores booleanos para valores, outro tipo de valores, basicamente, quando nós queremos fazer operações de valores analógicos, valores digitais, isso pode ser um degrau importante. Eu vou eliminá-lo agora por clicar aqui no menos, vou clicar e criar outro. Podemos fazer comparações, por exemplo, se eu disser que esse sinal vai ter 2 estados possíveis, ou a 0 ou a 1, que é uma entrada digital do nosso sistema. Por exemplo, se eu clicasse e criasse aqui uma nova operação e disser que quando esse valor for maior ou igual a 1, nesse caso, nós estamos a dizer que o valor lógico dessa entrada passou de 0 para 1. Nós queríamos, por exemplo, que essa vai ser a comparação que nós estamos a fazer. Queríamos agora adicionar um terminador, que vai ser a ação que nós queremos executar. No final dessa cadeia, qual é a ação que nós queremos executar? Essa ação poderia ser, novamente, qualquer ação dentro do McTree, em que pode ser entradas, saídas, variáveis, nós podemos mudar, simular botões, simular estados de DROs, nós podemos definir valores de DROs que nós querêssemos, por exemplo. Nesse caso, eu vou criar aqui uma simples ação, em que vai estar relacionada com uma output, por exemplo, e nesse caso, vamos adicionar essa input ao output número 1. Poderia ser qualquer outro, que eu vou explicar já a seguir. Nesse momento, todas as vezes que essa entrada input 1, que acaba por ser a nossa entrada I7 do nosso sistema, do nosso RNR, todas as vezes que essa entrada mudar de valor, por exemplo, o que aconteceria era que essa output número 1, que depois poderia também ser definida no McTree, ou seja, nós podemos vir aqui em config, port and pins, e se nós definíssemos essa output número 1 a um pino qualquer da nossa placa, também poderíamos ativar essa saída. Essa seria uma manipulação física na entrada com uma ação física na saída também. Mas essa aplicação do Brains não se resume exclusivamente a ações físicas e físicas. Por exemplo, ao invés de nós queremos atuar uma saída física no nosso sistema, por exemplo, imagina que nós queríamos agora fazer uma operação de uma simulação de um botão. Por exemplo, vai ser uma das operações que nós vamos executar todas as vezes que a input número 1 for atuado e que esse valor for verdadeiro, for igual a 1. Por exemplo, nós queremos simular um botão de início de ciclo de trabalho, por exemplo. O que acontece é que nesse instante, todas as vezes que aquela entrada I3 ou a entrada ou a entrada 1, a entrada 1, que é a nossa entrada I7 do nosso sistema, ou seja, todas as vezes que essa entrada física da nossa RNR fosse atuada, o que aconteceria era que isso simularia o botão ciclo de start. Que ciclo start, o que nós estaríamos a fazer basicamente era simular o pressionar desse botão que nós temos aqui, ciclo start. Isso é um princípio básico da aplicação do Brains. Há outras operações que nós podemos executar. Por exemplo, eu vou agora apagar essas duas, vou apagar essa operação que nós temos aqui. Vou adicionar um segundo botão, por exemplo, porque é possível também fazer conjugações de botões. Por exemplo, nós temos agora 2 botões, a entrada I1 e a entrada I2, que representaria, por exemplo,
o pino 7 e o pino 8 da nossa placa RNR. Nós podemos também realizar operações de comparação. Por exemplo, eu vou adicionar aqui dois simplesmente operadores para passar o sinal para o próximo estágio, porque nós queremos tratar esse sinal como um sinal booleano, seja um sinal verdadeiro ou falso, em vez de uma entrada ativa ou não. Nesse momento, se eu selecionasse os dois botões ao mesmo tempo, ou as duas operações ao mesmo tempo, e clicar em adicionar, eu poderia fazer comparações. Por exemplo, eu poderia criar uma porta lógica AND, OR ou exclusive OR. Por exemplo, se eu clicar nessa porta AND e clicar em OK, o que essa operação vai executar agora é uma operação de conjugação, ou seja, essa saída só seria válida quando as duas entradas estivessem ativas ao mesmo tempo. Se eu adicionar agora um terminador, foi o que nós fizemos no exemplo anterior, por exemplo, por um botão de ciclo start ou qualquer outro dessa lista, qualquer outra operação dessa lista. Por exemplo, vou selecionar deixa eu ver aqui qual é que eu poderia selecionar. Vamos selecionar talvez eu vou selecionar no mesmo novamente, ciclo start, ok. O que vai acontecer é que nesse momento, apenas quando essas duas entradas I1 e I2, ou os pinos 7 e 8 na nossa placa controladora fossem ativados, seria o momento em que essa operação seria executada. Da mesma forma que nós podemos executar essa operação com AND, nós podemos fazê-los também com OR, ou com exclusive OR, e também podemos criar fórmulas. Ou seja, poderíamos adicionar uma fórmula nesse operador que nós temos aqui. A primeira entrada seria a entrada A, a segunda entrada uma entrada B. Por exemplo, se nós disséssemos que nós queríamos ter uma entrada, ou seja, a saída seria verdadeira quando a entrada A vezes um valor qualquer, por exemplo, A vezes 1 mais B vezes 2, queria dizer que esse seria um 3, ou seja, o valor lógico seria 3, por exemplo. Clicaríamos aqui OK. Essa seria a forma que nós aplicaríamos, ou seja, o valor que resultaria dessa fórmula quando nós tivéssemos a entrada 1 seria um valor lógico 1, quando nós tivéssemos a entrada 2 seria um valor lógico 2, ou seja, se nós tivéssemos apenas a entrada 1 ativa, o que sairia dessa fórmula seria o número 1, se nós tivéssemos apenas a entrada número 2 ativa, o que sairia dessa lógica seria o número 2, se as duas entradas estiverem ativas ao mesmo tempo, o que sairia daqui seria o número 3. O que nós podemos fazer a seguir então, por exemplo, seria fazer uma comparação, por exemplo, igual a 2, ou igual a 3 nesse caso, e agora esse comparador apenas permitiria que o sinal fosse verdadeiro na sua saída quando as duas entradas estivessem ativas ao mesmo tempo. Nós vamos perceber o porquê nós estamos a fazer isso, porque quando nós tivermos 4 entradas, esse é o princípio de funcionamento do meu algoritmo, nós estamos a olhar para as 4 entradas ao mesmo tempo e a perceber quando é que cada conjugação dessas entradas vale um valor de conversão de binário para decimal único. E então na saída dessa operação é que nós vamos ter um terminador com a ação que nós queremos executar. Por exemplo, se nós quiséssemos fazer um feed hold, ou seja, pausar o trabalho, essa seria, por exemplo, a lógica que nós teríamos por trás. Quando essas duas entradas forem verdadeiras, seria um momento onde essa comparação seria 3, que seria 1 mais 2, ou seja, 1 que vem da entrada número 1, que é a entrada A entrada 2 seria o B, isso retornaria então 3 e faria com que essa ação fosse executada. Eu poderia adicionar qualquer outra ação, desde simular inputs, ativar outputs, guardar variáveis internas dentro do MacTree, podemos utilizá-las na nossa própria programação mais tarde. Podemos também simular os botões de pressão, ou botões virtuais no nosso MacTree, assim como também poderíamos definir um valor específico para um DRO. Por exemplo, se nós selecionássemos um botão XPosition,
poderíamos definir um valor qualquer. Por exemplo, todas as vezes que essa entrada for verdadeira, vai fazer com que o MAC-tree entenda que a posição do eixo X, por exemplo, é 250. Foi o que nós definimos aqui nessa operação. Se nós quiséssemos adicionar uma segunda linha de operações, poderíamos facilmente adicioná-las, por exemplo, adicionar ao mesmo input novamente, criarmos outro com o input número 2 e poderíamos repetir outra operação qualquer. A forma de análise ou de execução dos brains é linha por linha, quer dizer que essas operações seriam executadas, depois logo a seguir essas seriam executadas. Caso eu quisesse utilizar algum valor de uma operação anterior, eu posso utilizá-lo. A questão é que esse valor vai ser atualizado apenas na próxima leitura do brains, ou seja, ele vai ler esse sinal e vai voltar a utilizá-lo apenas na próxima vez que ele passar pela segunda necessidade de utilização. Essa seria uma explicação extremamente rápida de como é que o brains funciona, que vai ser a base depois do exemplo daquilo que eu implementei para o meu painel de controle. Essas seriam as operações possíveis. A aplicação prática, no meu caso, eu criei 5 brains distintos, ou 5 diagramas de blocos distintos. Esses diagramas vão ser guardados sempre aqui no diretório Windows, MAC-tree e dentro da pasta brains. Ou seja, se voltarmos aqui atrás, essa é a nossa placa, o diretório do MAC-tree. Então nós temos aqui dentro uma pasta chamada brains, e dentro dessa pasta vai ser onde vai ser guardado todos os nossos brains sempre que criarmos um. Ou seja, se nós criarmos um brains agora nesse momento, viermos aqui a brain editor e criarmos um brains, se nós o salvarmos nesse momento, ele seria salvo dentro dessa pasta. Para os meus casos, eu criei esses 5 brains, que por uma questão prática, uma vez que nós vamos ter diversas funcionalidades e nem sempre é fácil depois termos que atualizar todo o diagrama de blocos para mudar apenas uma variável, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do primeiro caso que nós temos nas nossas funções, uma vez que se nós voltarmos atrás e vermos aqui a nossa tabela de aplicação das nossas funções, nós temos uma função de movimentação do eixo X no sentido positivo, ou seja, seria o jogo positivo, o jogo do eixo negativo no eixo X, o jogo do eixo Y positivo, o jogo do eixo Y negativo, por exemplo. Essas 4 funções estão dentro desse brains, ou seja, X e Y. Eu vou abri-lo aqui agora. Essa é a forma como eu criei esses brains. Nós temos aqui as 4 operações, ou seja, fazer jogo do X no sentido positivo, jogo do X no sentido negativo e semelhante para o eixo Y. O que nós temos então é a análise das 4 entradas que nós definimos, ou seja, do I1, 2, 3 e 4. Essas são as 4 entradas que nós definimos no nosso MAC-tree, ou seja, a entrada I1, 2, 3 e 4, pinos 7, 8, 9 e 10 do lado da controladora. E nós estamos sempre a olhar para essas 4 entradas. E nesse caso, por exemplo, quando, talvez eu vou explicar isso no início, nós temos essas 4 entradas, depois nós temos essa fórmula. O que essa fórmula está a fazer basicamente, ela é exatamente a mesma para todas essas caixas que estão aqui dentro, ela está a fazer uma conversão de um valor verdadeiro ou falso de cada entrada para um valor binário, depois convertê-lo para decimal, pela soma de todos os membros. Nesse caso, a entrada A vai ser a input número 1, a entrada B é a input número 2, a entrada C, número 3, a entrada D, o número 4. Se nós clicarmos aqui dentro, nós podemos ver que é assim que ela é construída, ou seja, a primeira entrada é a entrada A, ou o membro A dessa fórmula, a segunda entrada contribui como o membro B e assim por diante. A primeira entrada vai ter um peso 1, a segunda entrada vai ter um peso 2, a terceira um peso 4 e a quarta um peso 8, ou seja, é uma atribuição binária. E sempre que essas entradas, ou sempre que essa conjugação desse valor for igual a 15, por exemplo, isso queria dizer que nós estamos aqui no topo da nossa tabela, ou seja, sempre que
todos esses valores forem verdadeiros, nós temos um valor binário convertido para decimal 15 e ativaria essa função, ou seja, fazer o jog no sentido positivo. Se essa conjugação, por exemplo, valer 14, seria esse caso que nós temos aqui, ou seja, todos a entrada B, C e D, ou a 10, 9 e 8 tem um valor lógico 1, a entrada A ou I 7 tem um valor lógico 0, seria 14, então a função x menos menos seria a função ativada. A mesma coisa seria para a entrada número 13, ou o valor lógico número 13, o valor lógico número 14, ativaria funções diferentes. Pois no final, se nós replicarmos o mesmo para a função do x ou do z, nesse caso z positivo e z negativo, que seria o 11 e o 10, ou seja, as funções 11 e função 10, se eu entrar aqui dentro do z e função a, nós temos ali a função do z. O que nós estamos à procura é exatamente do momento onde a conjugação dessas entradas tem um valor 11 ou um valor 10, por exemplo. Faria com que essas seriam as duas funções que seriam ativadas, ou a replicação desses dois botões dentro do MAC-Tree. Essas seriam ações mecânicas que nós teríamos. Para além dessas ações mecânicas, nós também temos aqui algumas funcionalidades, por exemplo, o botão simulação do botão Start, simulação do botão Stop e simulação do botão de pausa de trabalho. Seria fundamentalmente simulação desse botão Start, desse botão de pausa e desse botão de Stop. Esses são os brains dentro aqui do Brains Cycle. Se eu abrir agora esses brains, essas são as operações que nós temos cá dentro, que está à procura do instante onde essas 4 entradas representam um valor lógico 7, 8 e 9, que acaba por ser esses valores que nós temos aqui na nossa tabela, 7, 8 e 9. Vai fazer com que nós temos um circle start, um feed hold ou um stop file. Esse acaba por ser exatamente o mesmo brain. Nós podemos ter quantos brains necessários, não há um limite do número de brains que nós queremos ter. Outras das funções que nós temos ativas também, por exemplo, acabam por ser o jog mode cycle, se nós queremos um incremento de 0,01 mm, de 0,1 ou de 1 mm, são as funções 4, 5 e 6. Por exemplo, essa vai estar aqui dentro da função step, que é a função, ou as funções 4, 5 e 6. Essa primeira parte de todos os brands é exatamente a mesma, porque o algoritmo por trás é exatamente o mesmo. Nós estamos à procura de conversão dessas entradas analógicas que vão representar valores zeros e uns para um valor binário decimal, em que nós vamos comparar e executar uma ação posterior. Nos primeiros dois brands que eu mostrei, nós estamos a executar ações físicas dentro do MAC-Tree, ou seja, estamos a simular movimentações físicas da nossa máquina. Nesse momento, nós estamos a simular operações virtuais, ou seja, operações que nós podemos simular através de botões físicos no MAC-Tree, por exemplo. E esses são os botões que vão estar atribuídos no nosso painel de controle, como o botão verde, amarelo e vermelho, por exemplo. O que nós podemos ter também é Jog Mode, ou seja, se nós queremos movimentação contínua ou passo a passo, para representar o nosso MPG, ou seja, o nosso encoder que vai definir a movimentação dos eixos. Essas duas funções, a função 1 e a função 2, elas vão estar aqui dentro do Brains Jog Mode, que é o que nós estamos aqui a analisar, a função 1 e a função 2. Essas duas funções também representam então aqui o Jog Mode e o incremental contínuo, e também temos aqui o incremento, ou seja, um dos incrementos que seria o 4, ou seja, a função 4, que é essa função que nós temos aqui, é o incremento de 0,01 mm. Ou seja, esses brains são os brains, os 5 brains que representam essas 15 funções que nós temos. Se quiséssemos adicionar mais funções, por exemplo, em vez de termos um limite de 15, se quiséssemos 16 ou 17 ou 18 funções, é a tabela que nós já tínhamos visto anteriormente, bastaria adicionarmos mais um input. Ou seja, em vez de pararmos no input número 4, se adicionássemos mais um input, passaríamos do limite de 16 combinações possíveis para 32 combinações possíveis. Isso é tudo o que nós temos que fazer do lado do MAC-Tree, ou seja, não há necessidade de configurar nenhuma outra funcionalidade adicional, não há necessidade de fazer configurações
nem soft keys ou hot keys, nem nada que se pareça. A única coisa que nós precisamos configurar do lado do MAC-Tree, então é aqui no Porting Pins, os input signals, definir quais são os inputs físicos que nós vamos ter na nossa placa e, após isso, simplesmente copiar e colar esses brains que nós temos para dentro dessa pasta. Depois disso, o último passo será ativar esses brains, basicamente em operador brain control. Sempre que nós fizermos aqui uma movimentação desses brains para dentro da nossa pasta brains, há necessidade de simplesmente clicar em reload all brains. Todos esses brains que nós temos dentro daquela pasta vão aparecer aqui nessa lista. E nós temos que ativar um por um. Nesse momento todos eles estão ativos. Se eu quisesse desativar um brains temporariamente, até mesmo para fazer alguma simulação, eu poderia simplesmente clicar em Enable e desaparecer aqui dessa caixazinha, desativaria esse brains, por exemplo. No final também possibilita fazer a depuração em tempo real, e essa foi uma das maiores vantagens da implementação do brains e um dos maiores diferenciais a nível de identificação de falhas ou de procura de avarias quando alguma coisa não esteja a funcionar. Eu vou ligar agora aqui o meu painel de controle. Podemos executar aqui alguns testes, por exemplo. Vou clicar aqui em View Brain. Nesse momento nós estamos a visualizar esse brain, ou seja, o X e o Y. E nesse momento eu vou movimentar o jog no sentido do X. O que nós podemos ver é que o valor lógico é o 15, o valor lógico que ficou ativo, o que representa a nossa tabela número 15, cá em cima, ou seja, o X positivo. E agora vou movimentar o joystick para a posição para baixo, ou seja, estamos a falar da entrada do valor lógico 14, que representa o jog no sentido de crescimento. Se eu movimentar o joystick para o lado positivo do Y, esse seria o valor que nós obteríamos, e o valor negativo do Y seria esse o valor que nós obteríamos também. É possível aumentar aqui essa janela ao clicar aqui nesse S, por vezes sempre clicar mais uma vez, podemos visualizar isso em tempo real. Ou seja, nesse momento, se eu movimentar o joystick para o lado de cima, temos o valor lógico 15, para baixo o valor lógico 14, para um dos lados o 13 e para o outro lado o valor lógico 12, por exemplo. Nesse momento eu estou fazendo movimentação através do joystick. Eu posso também utilizar o MPG. Acabaria por ser exatamente as mesmas operações. Eu quando girar meu MPG para o lado e selecionar o eixo X, seria essa entrada que seria ativa. Se eu girar o MPG para o outro lado, seria essa entrada que seria ativa. Se eu selecionar o eixo Y, por exemplo, nesse momento, se eu movimentar o joystick ou o MPG para o lado, no sentido para o relógio, será a entrada 13, se eu girar para o outro sentido, será a entrada 12. E o mesmo aconteceria se eu selecionasse o eixo Z ou outro eixo, no caso de eu ter um eixo adicional. E os brains acabam por trazer essa vantagem na depuração, ou seja, caso alguma coisa não esteja correr bem, o nosso programa não esteja funcionando da forma correta, podemos visualmente verificar qual é o estado ou em que instante é que nós estamos a deixar de ter uma condição válida. Realmente é uma aplicação mais fácil de ser posta na prática, uma vez que não requer nenhum conhecimento avançado de programação ou nenhum conhecimento avançado das funcionalidades do MAC-Tree. Acaba por ser uma interação puramente visual. E essa primeira parte com a explicação dos brains representa 50% do trabalho necessário para colocar o painel de controle a funcionar. Os outros 50% são responsáveis pelo Arduino, uma vez que vai ser o Arduino que vai ser o dispositivo que vai multiplexar esses dispositivos que nós temos, os botões, o MPG, o joystick e enviar para o MAC-Tree. Eu não vou explicar essa programação por linha a linha, uma vez que eu vou também colocar esse código disponível no meu canal, ou seja, qualquer pessoa depois pode modificá-lo de forma a ir ao encontro das vossas necessidades. Eu vou focar nas funções, ou nas rotinas, ou subrrotinas que nós temos no nosso programa. Basicamente nós temos a nossa rotina principal, que é o loop,
pois nós temos uma rotina que é o que vai ser responsável pela leitura do encoder através das interrupções. Se lembram que eu tinha dito que a entrada número 2 e 3 do Arduino são as entradas passíveis de serem utilizadas com interrupções, e vai ser essas as entradas que nós vamos utilizar para a leitura do MPG, ou seja, do nosso encoder rotativo, e o pino 2 e o pino 3 são os pinos que permitem as interrupções. Então nós vamos alocar aqui, ou fazer aqui um attach interrupt para o pino do MPG sempre que nós girarmos o MPG e essa entrada mudar de estado, porque esse é um dos princípios de funcionamento do MPG, ou seja, nós temos duas entradas defasadas 90 graus, a entrada A e a entrada B. Quando nós giramos num sentido, uma dessas entradas, se nós girarmos no sentido horário, a entrada A vai alterar o estado primeiro do que a entrada B. Se nós girarmos no sentido anti-horário, a entrada B, por exemplo, vai mudar de estado primeiro do que a entrada A. Essa é a forma que nós definimos em qual dos sentidos é que nós estamos a girar o MPG. Tudo vai iniciar sempre que o MPG mudar de estado. Nós iniciamos essa interrupção que está associada a essa rotina, read encoder. Essa é a rotina que nós temos aqui nesse instante. Ou seja, sempre que o pino B mudar de estado, nós vamos então verificar qual é o estado do pino A. Se o pino A já tiver a valor lógico 1, por exemplo, quer dizer que o pino A mudou de estado primeiro do que o pino B. Então estamos a girar o MPG no sentido positivo, no sentido ponteiro do relógio. Se o pino B mudar de estado e o pino A ainda não tiver mudado de estado, então estamos no sentido de rotação negativa, estamos no sentido de rotação oposto. Isso também vai fazer com que a nossa posição, ou seja, o valor absoluto do nosso encoder, ou é incrementado ou é decrementado. Após esse read encoder, nós temos também uma segunda rotina, que é o que vai definir as funções especiais do nosso botão de pressão. Uma vez que nós podemos utilizar o nosso botão de pressão de três formas, ou seja, uma forma rápida, ou seja, um pressionar rápido, que vai ativar a primeira função. Nós podemos ter uma função média, que vai acionar a segunda função, e se nós pressionarmos de forma contínua, vamos adicionar uma terceira função. Essas três funções que nós temos aqui estão associadas a essas três possibilidades que nós temos, ou seja, se quando nós pressionamos o botão, começamos a contar o tempo que o botão teve pressionado. Se o tempo for inferior a 200 milissegundos, nós estamos a entrar depois nessa rotina do Step Mode, que vai basicamente mudar o avanço que nós temos em milímetros, 0,1, 0,01 ou 1 milímetro. Se esse botão for pressionado entre 300 milissegundos a 800 milissegundos, então nós estamos a entrar aqui no modo contínuo do jogo, ou seja, basicamente o que nós estamos a fazer é mudar do contínuo para Step Mode. E se nós pressionarmos de forma longa, o que nós estamos a definir é a funcionalidade. Se nós queremos que o nosso painel de controle funcione por modo MPG, ou seja, o modo por encoder rotativo, ou se nós queremos utilizar por joystick. Basicamente, esse bloqueio do joystick serve para evitar manipulação indevida, ou seja, durante a manipulação, ou se alguém tiver a operar a máquina, que de forma acidental nós tocamos no MPG ou tocamos no joystick e a máquina movimente, por exemplo, isso faz com que o operador tenha que realmente definir que quer utilizar o modo joystick e não o MPG. E isso faz com que possamos operar o painel de controle em maior segurança. Essa é a função, ou a rotina do Input Mode. Depois temos uma rotina do joystick. Basicamente nós estamos a ler os valores analógicos dos dois potenciômetros que nós temos integrados no joystick para definir qual é o sentido que nós queremos movimentar. Para cada operação que nós temos aqui a ativação das 4 entradas que nós queremos atuar. Por exemplo, no caso nós queremos movimentar o X no sentido positivo, o que nós queremos atuar é um estado binário 15, por exemplo. Se nós voltarmos a ver na nossa tabela, temos as 4 saídas a estado lógico 1. No caso da nossa RNR, o estado lógico ativo dela é
nível lógico baixo, uma vez que todas as entradas da placa RNR estão referenciadas em pull-up, ou seja, basicamente a lógica é invertida aqui. Se nós quiséssemos ter a entrada 14, ou seja, movimentar o eixo X no sentido negativo, teríamos um valor lógico 14, e para isso seria essa, novamente, a tabela que nós estamos a seguir. Nós temos a entrada, o D, o C e o B a valor lógico 1 e o A a valor lógico 0. Basicamente é o que nós temos aqui. Nós estamos a mudar o estado do B, do C e do D. Estamos a deixar o A em valor lógico, que representa aqui high, mas que na nossa placa física seria um valor lógico de 0 volts. O mesmo seria para a movimentação do sentido do eixo Y, ou seja, essa primeira parte é para o valor do eixo X, essa segunda parte para o valor do eixo Y. Essa seria a terceira subrotina. Temos também a subrotina do MPG, que é o que vai definir qual dos eixos que nós queremos movimentar por vez, uma vez que o MPG vai permitir movimentar um eixo de cada vez. Podemos movimentar um eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Mais uma vez é a conjugação dessas três entradas digitais que nós temos no Arduino que vai definir qual é o caso que nós queremos ter, ou seja, esse caso é definido pelo valor lógico dessas três entradas. Podemos ter um caso 3, que é movimentar o eixo X, podemos ter um caso 4, que é movimentar o eixo Y, e podemos ter o caso 5, que é movimentar o eixo Z. E essa é a forma como nós fazemos a movimentação através do MPG. Essa Step Mode, que acaba por ser uma das funções que é chamada sempre que nós tivermos o botão aqui do Input Mode atuado, ou seja, sempre que o pressionar do botão do joystick for inferior a 200 milissegundos, nós estamos a ativar ou a entrar na rotina do Step Mode, e vai ser essa a rotina que vai permitir-nos então atuar do 0,1 mm, 0,01 ou 1 mm, em função novamente do caso que nós temos. Ou seja, podemos ter um caso 3, um caso 4 ou um caso 5, mais uma vez, ou seja, esse caso está associado ao step. E qual é o step, o incremento que nós queremos ter? Se é um incremento de 1 mm, um incremento de 0,1 ou um incremento de 0,01. A última subrotina que nós temos é a subrotina do ciclo. Essa subrotina vai estar constantemente a analisar as três entradas digitais que nós temos para o botão de Start, o botão de Hold e o botão de Stop. E mais uma vez, em função do valor lógico dessas entradas, nós vamos atuar ou não essas tabelas do lado do MacTree. Ou seja, novamente estamos a falar da função 9, função 8 ou função 7, que são as funções que nós temos atribuída ao botão Start, Stop e o Feed Hold, que é o botão de pausa no MacTree. E na prática, as funcionalidades que nós temos com esse painel de controle é a movimentação contínua e livre do eixo X, tanto no sentido positivo como no sentido negativo, e do eixo Y também, sentido positivo e negativo. Podemos também alterar através aqui de um pressionar médio para o modo por passo, que nesse momento agora estamos a fazer o incremento do valor do passo que nós temos aqui, que seria 0,01 mm, funcionaria tanto para o eixo X como para o eixo Y. Caso quiséssemos modificar o passo que nós queremos utilizar, bastaríamos pressionar de forma rápida o botão passo. Poderíamos então passar por um passo de 1 mm, por exemplo, tanto no valor X como no valor Y. Se quiséssemos utilizar um passo de 0,1 mm, bastaria também pressionar rápido no botão do joystick. Ou seja, essa acaba por ser a multifunções desse botão. Se eu pressionar esse botão de forma longa, estamos a ativar a funcionalidade MPG, o que nos possibilita utilizar então o MPG, que nesse caso vai estar definido como passo para o eixo X. Eu posso selecionar qual eixo eu quero utilizar. Ao rodar essa chave, posso utilizar o eixo X, Y e Z. Se eu, nesse momento, em modo Step, girar aqui uma vez o nosso MPG, estamos a fazer incrementos de 0,1 mm por vez no eixo X, ou decrementos de 0,1 mm. No eixo Y, exatamente o mesmo processo. Mas eu também posso fazer a movimentação contínua através do modo jogo. Mais uma vez, se eu pressionar esse botão de forma média,
eu vou passar para o modo contínuo, e então eu posso utilizar o MPG com controle de velocidade para fazer a movimentação do eixo X, movimentação do eixo Y e a movimentação do eixo Z. E por último, eu posso utilizar esses 3 botões para fazer início de ciclo, paragem ou pausa de trabalho. Por exemplo, eu vou selecionar aqui um ficheiro aleatório. E nesse momento, se eu pressionar o botão verde, nós vamos iniciar o nosso código. Se eu pressionar o botão amarelo, nós vamos fazer uma pausa. Na próxima oportunidade, se eu voltar a iniciar a nossa operação, nesse momento a máquina está muito longe da distância de origem. Isso vai levar aqui algum tempo para a máquina voltar à posição de início de corte, mas se a qualquer momento eu pressionar o botão vermelho, isso seria um stop, ou seja, nesse momento nós paramos a máquina de forma rápida. Esse quarto botão seria utilizado, nesse momento não está implementado, mas vai ser utilizado para fazer a referenciação dos 4, nesse caso dos 3 ou 4 eixos para a posição Home. E esse foi sem dúvida alguma um dos vídeos mais longos do meu canal até o momento, mas que abre um universo gigantesco de funcionalidades novas com a implementação de Brains no Mac Tree. Se gostaria de ver mais conteúdo como esse, mais implementação de Arduino, Brains ou de qualquer automação possível de ser feita com fresadoras CNCs, diz no comentário e eu aguardo no próximo vídeo.